Hoje nós iremos meditar em Efésios capítulo 4, no verso 15, onde lemos: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Existe uma febre e uma corrida geral pelos suplementos vitamínicos. Os atletas, eles querem obter melhor desempenho, querem ganhar ou perder peso, querem melhorar a velocidade, querem melhorar a resistência, e os atletas são os mais tentados a usar os suplementos vitamínicos. No crescimento espiritual, também somos desafiados a sair de onde estamos para um estágio melhor. O apóstolo Pedro, falando desse esforço, ele diz em 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 7, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. No início dessa epístola, o apóstolo Pedro apresenta uma escada de crescimento cristão e no fim da carta ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Sem ferir a seriedade do texto, nós poderíamos chamá-lo de suplemento espiritual. Por isso, o apóstolo recomenda que sejam acrescentados à fé e apresenta, então, 7 suplementos. O primeiro degrau no crescimento espiritual é a virtude, a excelência moral. O segundo degrau é o conhecimento, especialmente a educação espiritual. E depois, então, segue-se o domínio próprio ou o autocontrole, ou seja, a capacidade de conter e dominar nossos desejos. E depois do domínio próprio vem a perseverança, ou seja, aprender e continuar com paciência. A piedade, o amor fraternal, o amor desinteressado são os últimos. Devemos crescer espiritualmente em cada um desses 7 degraus. E com essa escada, o apóstolo apresenta outros conceitos relacionados ao crescimento cristão. O primeiro é o poder de Deus. Ele diz: seu poder divino nos deu tudo de que necessitamos. 2 Pedro 1, verso 3. Vou subir essa escada, vou crescer, não pelo meu próprio poder, mas pelo poder de Deus. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, verso 13. O segundo conceito é o do empenho humano. Além do poder divino, também existe o esforço humano. Em 2 Pedro 1,10 diz, portanto, irmãos, empenhem-se também mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Como disse Bradley Nassif, a graça se opõe ao mérito, mas não ao esforço. Deus vai fazer tudo para a minha salvação, menos a minha parte. Agora que você foi salvo, pode ir a Deus e perguntar: Senhor, o que devo fazer? Mostra-me a tua vontade. Dá-me ideia do que devo ou não fazer para crescer na graça. Então nós precisamos crescer dia a dia. Tem aqui os degraus do crescimento espiritual. Esses degraus que nós citamos aqui, 2 Pedro 1, 5 a 7, eles precisam ser seguidos e buscar em Deus a força, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos ir a Deus e perguntar: o que devo fazer? E Ele vai nos mostrar. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm pedido orações porque estão fracos na fé, espiritualmente falando, e não sentem nenhuma mudança, nenhum crescimento. Vá a Jesus, fale com Ele, mostra-me, Senhor, o que eu devo fazer, mostra-me a tua vontade. E então, Deus ele vai dar a ideia do que você deve ou não fazer. E acima de tudo, perseverar em ler a Bíblia, em orar e testemunhar a outras pessoas. Isso faz com que nós cresçamos espiritualmente e que Deus nos ajude na nossa caminhada espiritual. Iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco. Eterno Deus e Pai, aqui nós nos encontramos em Tua presença, queremos Te agradecer pela vida, os cuidados, por tudo que Tens feito por nós. Queremos Te agradecer, Pai, porque um dia fomos alcançados pela graça de Jesus e fomos salvos, Pai, da nossa vida de pecado, e
infelizmente, às vezes, apesar de termos sido salvos, nós não temos crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, Pai, desenvolver o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos viver em comunhão contigo. Ajuda-nos, Pai, a buscarmos em Ti a força, o poder e a vitória sobre as tendências pecaminosas que nós temos. Nós te pedimos, Pai, que fortaleça a fé de cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces todos os pedidos que aqui estão, as necessidades que têm, os problemas que enfrentam na sua vida física, material, espiritual. Tu conheces os problemas familiares que são citados e também, Pai, os pedidos que são feitos em favor de alguém, de algum familiar ou de algum parente, algum amigo, e Tu conheces e sabes onde estão essas pessoas e exatamente o que elas precisam. Portanto, nós queremos colocar em Tuas mãos todos os que participam conosco deste momento de reflexão, de oração, que sintam a Tua presença e o Teu poder e que possam ser fortalecidos na fé, Pai, que não desanimem, que perseverem, porque muito em breve o nosso Senhor Jesus estará voltando e o nosso desejo é estar contigo para todo sempre. Tenhas misericórdia de cada um de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.